A Igreja no Brasil celebra em outubro o mês das missões. Neste ano, em um tempo diferente, em que o mundo passa por uma pandemia e necessita de distanciamento social, ser missionário é sinal de esperança. É mais que cumprir tarefas ou fazer coisas, mas uma vida a ser vivida. Afinal, a vida é missão. Se há limitação para isso, vamos descobrir agora em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o Padre Javé Domingos, ele que é reitor do Seminário São Tiago, aqui da Diocese de São João del Rei. Mas antes de começar a nossa conversa, eu convido você de casa a se inscrever no canal, a dar like no vídeo. Assim que a gente publicar um vídeo novo, você recebe a notificação. Padre, fala pra gente, neste mês de outubro, um mês dedicado às missões, é possível manter a missionariedade em meio à pandemia? Muito bem, Lucas. O mês de outubro, tradicionalmente nas igrejas do Brasil, de maneira especial, sempre foi tomado como o mês das missões. Nós abrimos o mês com a festa de Santa Teresinha e estamos aí seguindo o mês missionário. E surge de fato essa pergunta: como que a missão se desenvolve nos tempos de isolamento social, nos tempos de distanciamento, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo? Então, a primeira consideração que a gente faz é que a missão da igreja não para. Ela se desenvolve de muitos outros aspectos, de muitas outras formas e se desenvolve em qualquer circunstância. A igreja já passou por crises tão graves ou piores do que essa, onde a missão continuou e até floresce. Então, é possível sim manter a missionariedade da igreja, mesmo no isolamento social, porque nós não podemos reduzir a missão da igreja a uma categoria de tempo e espaço. A missão da igreja ela é muito mais expansiva, ela é um conceito muito mais aberto. Então a missão está aí acontecendo e como acontece dos meios mais variados que o Espírito Santo inspira a igreja nesse tempo. Sem dúvida. Quando eu falo de missão, é bom reforçar que nessas várias formas de se apresentar a missão, Santa Teresinha é um exemplo de missão enclausurada através da oração, mas no pedido do Papa Francisco, de uma igreja em saída, Como sair quando o distanciamento social é o primordial para este momento? Sim, aí nós vamos desenvolver o que eu disse antes. A missão, ela não é um conceito de espaço e tempo, a missão é um conceito teológico. Então, como que nós vamos fazer a igreja em saída, a missão efetiva mesmo, aquilo que nós chamamos de missão adigentes, que é a missão para longe, para outros povos? Como? Se a gente não pode sair. De fato, existem muitos modos que nós estamos aí nos aprimorando para que a missão da igreja não pare. Um meio que está fazendo muito sucesso e mostrando a sua grande força nesse tempo são as mídias sociais. Nós vemos aí uma variedade de programações, de lives, transmissões de celebrações, de palestras, de momentos de oração, estudo. E isso faz com que a missão seja amplificada pelos meios técnicos. A missão vai através das ondas do rádio, da televisão, da internet, e a missão assim se espalha a outras tantas pessoas. Outra forma que a missão se desenvolve nesses tempos de distanciamento é através da oração. A missão não se faz apenas com pés que caminham, mas também com joelhos que se dobram. Então, o mês de outubro nós somos chamados a rezar ainda mais esse ano. Por quê? Porque precisamos continuar trabalhos que foram interrompidos. Existem frentes missionárias que têm os seus trabalhos interrompidos hoje. Existem frentes missionárias em locais afastados do Brasil, na África, no Oriente Médio, em outros tantos lugares da Terra que estão por aí parados. Então existe um meio sim, o meio primeiro é a oração, rezar para que se sustente a fé que foi plantada antes da pandemia, rezar para que os trabalhos começados não se percam com esse tempo de isolamento, rezar para que as pessoas que receberam a graça da missão em suas vidas possam fazer frutificar aquilo que receberam
Nada se perde do que Deus dá. Tudo que Deus dá se aproveita, nada fica perdido. Então, mesmo o pouco que receberam pode ainda fazer frutos. Então, isso depende de uma atitude de fé. E também depende de uma atitude concreta de colaboração. Muitas missões, muitas atividades missionárias que se desenvolvem pelo mundo, elas estabelecem um cunho social, caritativo. Então, essas missões aí que levam às vezes remédio, levam comida, levam escola para situações de afastamento, elas precisam continuar. É o assistencialismo. É uma assistência que a igreja dá. Então é esse tipo de missão, as pessoas que não têm nada, precisam da palavra de Deus e precisam também de comida, precisam também de remédio, precisam também de educação. Como que isso vai acontecer agora? Através das atitudes concretas. Quando nós oferecemos alguma coisa, colaboramos com as obras missionárias, colaboramos com as coletas missionárias, colaboramos com aqueles que precisam para partir. Então, assim a missão, a igreja em saída continua. Quem está dentro de casa somos nós. A igreja, ela continua vigorosamente em saída nesses tempos. Até eu pergunto sobre isso para o senhor, que neste período de pandemia, foi nítido também ver o despertar da solidariedade de muitas pessoas. Na diocese mesmo, foram várias as pastorais, várias as paróquias que fizeram aí a recolhida de alimentos. E na festa de Corpus Christi, isso aconteceu em todas as paróquias, festas de padroeiro, que tem movimentado, né, a solidariedade das pessoas. E aí, como que o senhor vê isso, essa prática solidária num período como esse? É missão, isso é missão. Missão é não deixar com que as obras boas da igreja elas se prejudiquem por causa de alguma situação como a que nós vivemos. E nós presenciamos isso de uma maneira muito bonita. A procissão de Corpus Christi foi um gesto concreto fabuloso em todas as paróquias da diocese. Oferta de alimentos, roupas, cobertores, nós vivíamos ainda um inverno rigoroso àquela altura e outras procissões motorizadas que tivemos e mesmo a atividade das paróquias, as paróquias como nunca se empenharam em ajudar as pessoas que ficam necessitadas e mais ainda muitos que tinham empregos informais, que foram perdendo suas rendas, muitas famílias que foram ficando apertadas. Então, o que é uma missão de igreja em saída no tempo de pandemia? É fazer isso. O que nós precisamos dar agora? Agora nós precisamos dar essa presença concreta. E isso a igreja não se furtou a fazer nesse tempo que ainda estamos vivendo, que tem sido tão difícil. Pode-se falar, padre, que é uma resposta para não cruzar os braços e acomodar, esperar passar para voltar ativa, né? Sim, não se pode cruzar os braços diante da missão. A missão é algo urgente. Jesus, quando fala do reino nas suas parábolas, ele coloca sempre um tom de urgência. O reino de Deus, ele é plantado e precisa ser colhido. O reino de Deus, ele é como um fermento que faz a massa crescer e por isso precisa ser também partilhado. E o reino tem essa urgência. E diante da urgência do reino, não podemos cruzar os braços. Para que a missão da igreja, longe de ter um fim ainda, nós temos muita coisa a fazer e se Deus quiser teremos mais ainda no tempo pós-pandemia. Essa missão da igreja ela é urgente e não cabe braços cruzados, não cabe preguiça, não admite tempo de espera. A missão é para agora. Isso tudo se concretiza no tema da campanha missionária desse ano. Para quem não sabe, as Pontifícias Obras Missionárias incentivam todos os anos a campanha missionária no mês de outubro. E o tema desse ano, Missão é Vida, padre? Esse tema, colocar em prática, é tudo isso que o senhor já havia falado, né? Sim, a proposta para esse ano das Pontifícias Obras Missionárias justamente é associar a missão à vida humana. A missão, ela tem um caráter catequético, um caráter pedagógico, o ensino, a pregação, mas todo o ensino e pregação da missão da igreja deve se voltar para a vida. Mais do que nunca,
nós estamos vendo a necessidade de vida. A vida, ela é colocada em xeque, ela é às vezes colocada como uma coisa mínima, é minimizada, às vezes a vida é relativizada. E nós percebemos agora com esse tempo de pandemia como que a vida é importante e ao mesmo tempo frágil. Por causa de um vírus invisível, nós tivemos que parar as nossas atividades praticamente todas. Então, qual que é a nossa missão agora? É fazer uma missão para a vida. O que dá vida às pessoas? É Cristo. Cristo é a fonte da missão. O centro da missão da igreja é Cristo. Então, a primeira coisa que a missão da igreja quer mostrar como caminho de vida é o Cristo. E o Cristo, como caminho de vida, ele produz outras tantas ramificações. A vida, ela se estende na saúde, no bem-estar, na alimentação, na educação de qualidade, na vida tranquila, na segurança. E a partir daí, todas as coisas da vida humana interessam à igreja. Tudo que diz respeito à vida humana interessa à igreja, porque a igreja, ela se ocupa de fazer com que o ser humano seja uma criatura de vida plena. Então, o tema da campanha missionária desse ano, de fato, passa pela palavra vida. A vida é a missão. E padre, a nossa conversa está ótima, mas chegando ao fim eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas de casa. Como a pessoa pode celebrar bem este mês das missões? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o mês das missões é um tempo muito especial para a igreja. Como que você pode fazer isso se você não sai de casa? Não precisa sair de casa. Primeiramente, viva o espírito do mês missionário. Você já rezou hoje uma Ave Maria, um Pai Nosso, para aqueles que partem em missão? Eles não partem em nome próprio, eles partem em nome da igreja. Eles fazem um trabalho que também é nosso. Então tem padres, freiras, leigos, leigas, jovens, pessoas mais de idade, tem pessoas de todas as classes sociais, todas as profissões, saindo de casa e indo para um local distante, para um local de pobreza, para um local de guerra, para falar de Jesus. Eles fazem isso em nome da igreja, ou seja, fazem em nosso nome, porque nós somos a igreja. Então, se você não pode sair, não tem condições de viajar para fazer missão, reze para aqueles que fazem. E seja missionário nas pequenas coisas. Faça a missão de anunciar o bem, de falar uma palavra boa, de fazer um convite para alguém, de mandar uma mensagem aí no WhatsApp com um convite para assistir uma coisa interessante, para assistir uma palestra, para assistir uma celebração. Faça com que a missão seja aquela boa notícia que você dá aos seus irmãos e às suas irmãs. E assim você estará vivendo bem esse mês missionário, desse ano tão difícil, mas ao mesmo tempo, ano que o Senhor tem nos amparado tanto. Sem dúvida, padre. Muito obrigado por partilhar conosco, Por nada. trazer essas belas palavras e esse grande incentivo para este mês missionário. Agradeço também você de casa por acompanhar mais um vídeo no nosso canal. Já se inscreveu? Não esqueça de inscrever, clicar aí no sininho, para que assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber notificação. Um grande abraço a todos. Semana que vem temos mais uma boa conversa.